Vamos fazer contato com advogado e professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD, Núcleo Ceará, Marcelo Uchoa. Bom dia, Uchoa. Bom dia, Glauco. Uma felicidade grande sempre participar aqui do Bom Dia Brasil Atual. Felicidade é nossa também, Uchoa. Hoje a gente já começou aqui vendo as notícias que saíram novas mensagens ali do grupo de procuradores da Lava Jato, da Operação Spoofing, mas queria começar a conversa com você falando de algo que aconteceu na sexta-feira, que foi a confirmação da prisão do deputado Daniel Silveira pela Câmara dos Deputados. Como é que você viu esse episódio, Uchoa? Glauco, eu acho que nos contemplou a todos, na verdade. O que havia feito o deputado era inadmissível do ponto de vista da tolerância em um processo democrático. O deputado ele exagerou no direito de acreditar que a imunidade parlamentar era uma carta branca para ele fazer qualquer coisa, inclusive apologia ao estado de exceção, à ruptura do Estado de Direito. Agrediu de forma violenta ministro do Supremo Tribunal Federal, incitou a sociedade à violência e a prisão dele em si, que foi decretada em flagrante, foi muito bem tomada, né? Acho que o ministro Alexandre de Moraes deu uma medida necessária, porque de fato, quando você coloca toda aquela exposição na internet, o objetivo é que aquilo reproduza constantemente a ponto de contaminar, de contagiar mais pessoas, mas mesmo assim houve a prudência de levar a matéria para o Supremo Tribunal Federal, que confirmou pela unanimidade dos votos aquela decisão do Alexandre de Moraes. Em seguida, o Congresso deu a sua confirmação ao flagrante. E portanto, acho que ali há um ponto de divisão importante nesse cenário conturbado da história do Brasil, Glauco, porque foram duas instituições que se manifestaram de forma muito categórica, expressiva, contra essas tentativas de ruptura do Estado democrático. Não foram só, não foi apenas uma maioria, foi uma maioria muito expressiva, aquela da Câmara dos Deputados, inclusive com votos bem fundamentados, com colocações assim que demonstram que daqui para frente haverá um posicionamento mais efetivo e menos complacente com essa loucura que se tornou o Brasil, em que qualquer pessoa diz qualquer coisa, insuflando à sociedade a violência. Eu acho até que este deputado é um deles, foi alguém que já foi insuflado lá atrás por um discurso como esse. Na verdade, nós tínhamos uma legitimação disso a partir da própria presidente da República, que tem uma pessoa que fica estimulando o ódio, estimulando a divisão social, estimulando o desrespeito aos poderes o tempo todo. E o deputado foi o primeiro a sofrer as consequências disso. E o deputado, inclusive, é investigado pelo inquérito, chamado Inquérito das Fake News, e ontem o ministro do STF, Dias Toffoli, adiantou ao programa Canal Livre da TV Bandeirantes que foi detectado ali financiamento internacional em relação justamente a esses grupos que fazem aí, que atentam contra a democracia, tanto principalmente no meio virtual, mas também, inclusive, né, com alguns protestos presenciais. Como é que você viu essa revelação, Uchoa? Pois é, Glauco, isso não é uma parte isolada, né? É um movimento que vem sendo feito no planeta, que esteve dominante nos Estados Unidos e que agora sofreu um revés, que também já tinha gerado seus frutos lá pelo Reino Unido, e a gente percebe claramente que há uma organização. O Steve Bannon tinha lá atrás assumido isso, dizendo que esse era um objetivo, destruir esses projetos que ele considera comunistas em todo o planeta. Então há financiamento mesmo. Você vê que no momento da prisão do deputado, a rede social ela entupiu com milhares de robôs, inclusive o nome dele estava escrito errado, ali reproduzindo aquele discurso de ódio, insuflando o ódio contra o Alexandre de Moraes. O deputado atacou a todos, mas ele concentrou no ministro Fachin, né? Então, assim, é organizado, é perigoso, e
demonstra também e nos faz ter a convicção de que o deputado também não é uma célula isolada. Você vê que quando ele foi preso, outros 2 deputados do Rio de Janeiro se colocaram de forma violenta, Carlos Jordi, salvo engano, e Labre, alguma coisa assim, nos twitters, tentando descreditar o STF, aquela decisão. Ao mesmo tempo, comunicador social lá do outro lado do país vem dizendo que aqui no Brasil tem que acontecer o que aconteceu na Singapura, um golpe. Ao mesmo tempo, pastor de uma determinada igreja começa a ameaçar outros pastores se votarem contra. Então, os filhos do próprio presidente da República, um diz que está com o estômago embrulhado, o outro diz que vai votar contra pela liberdade de expressão. Quer dizer, Glauco, não é uma coisa isolada, é uma estratégia organizada, e nós estamos naquela situação. Ou realmente as instituições resolvem tomar uma providência agora, como fizeram lá nos Estados Unidos, né? Que lá, independentemente do Trump ser do Partido Republicano, o Partido Republicano tomou uma providência, né? A nova ministra indicada lá na Corte Suprema pelo Trump tomou uma providência. Ali está em jogo a democracia, e na defesa da democracia você não pode dar aso para esse tipo de pessoa. Mas essas declarações, por isso é tão importante o inquérito das fake news, porque vai demonstrar claramente que não são pessoas que na sua inocência ou na sua ignorância estão tentando convencer a sociedade de que a democracia é ruim. São pessoas que estão sendo remuneradas para tanto. Aí você pensa, não, mas o deputado não está sendo remunerado. Meu amigo, ele ganhou um mandato, né? Um mandato que ele não teria se ele não tivesse se associado a esse tipo de conduta. Os outros deputados também. Você vê, na verdade, ali no Congresso, Glauco, uma série de pessoas que jamais teriam sido sequer síndico dos seus apartamentos, dos seus prédios, se não fosse essa onda. Essa onda está elegendo pessoas, está entregando cargos importantes para pessoas, está entregando o destino de uma nação a essas pessoas que são completamente malucas, que estão fora, que devem estar fora do esquadro político, porque em nada acrescenta, e que estariam fora se não fosse exatamente essa estratégia. E quando você lembra disso, né, que essas pessoas não estariam no parlamento se não fosse essa onda, é bom lembrar também que a onda é justamente muito derivada dessa questão desse aparelhamento, né, dessa máquina de produzir e de disseminar fake news, principalmente pelo WhatsApp. A gente viu aí várias pessoas ganhando projeção, inclusive com votações inesperadas por conta do envio, do disparo de mensagens instantâneas ali às vésperas da eleição. Quer dizer, as fake news influenciaram, obviamente, na eleição de Jair Bolsonaro, mas não só ele, na verdade, de vários parlamentares em diversos lugares do Brasil. Por isso que é importante, né, Uchoa, definir direitinho, investigar isso e saber a origem desse dinheiro, até para que não se repita esse processo em 2022. Sem dúvida, Glauco. E durante o processo de 2018, essas denúncias de que esses disparos estavam sendo financiados por grupos empresariais, ela houve, né? E houve uma demonstração clara disso, mas o TSE, na época, tolerou. Essa que é a verdade, né? E aí não dá 2 anos para o judiciário ver o quão perigoso é isso, né? A gente não pode esquecer de que o STF também está agindo dessa maneira. É claro que há uma defesa da democracia, há uma defesa da institucionalidade, mas é uma defesa deles mesmos, né? Eles agora estão percebendo que eles podem ser os prejudicados por essa onda de intolerância, porque se eles não tivessem tolerado isto há 2 anos atrás, ou o Congresso não tivesse tolerado a postura do atual presidente no momento em que era deputado, mas que proferia todo dia uma agressão ao Código de Ética, porque não há Código de Ética, Código Disciplinar ou direito à imunidade que possa permitir uma pessoa defender o estupro de outra, né? Se num determinado momento essas coisas tivessem, ou então defender um torturador da ditadura, ou defender constantemente a queda do regime, se no momento adequado as instituições tivessem havido, nós não estaríamos sofrendo as consequências disso agora. Agora você vê que as consequências não são só o risco de uma ruptura democrática, as consequências são mesmo na irresponsabilidade. Veja só, você tirar um elemento
do submundo da política e colocar na presidência. Quais são as consequências disso, Glauco? Nós estamos com a economia arruinada, nós estamos num caos de saúde, nós estamos com o Brasil falindo em diversas dimensões e sem nenhuma perspectiva de retomada ou de recomposição do país, porque não há nada do ponto de vista gerencial, técnico, inteligência administrativa. O que há é só discurso de violência, é só uma tentativa de discórdia o tempo todo, é uma tentativa de fazer o tempo passar através do ilícito, né, da infração. O deputado todo dia chama atenção, o presidente todo dia chama atenção pelo não uso da máscara, pela forma de você tentar atacar a imprensa, ou pela forma de você falar negativamente dos seus adversários. Quer dizer, nós vamos passar 4 anos, pelo jeito, com o Brasil sem funcionar, parado, só diminuindo e as pessoas morrendo. Essa que é a verdade. Agora, você falou em relação a reações tardias, né, do Supremo Tribunal Federal e de como ele deveria ter agido em prol da democracia lá atrás. A gente lembra de outro episódio que de novo, na verdade, causou repercussão recentemente, que foi a ameaça por Twitter do general Vilas Boas, ali em 2018, por ocasião de um julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. Houve uma ameaça expressa ao Supremo Tribunal Federal, lida inclusive no Jornal Nacional, sem causar qualquer tipo de constrangimento, e que teve uma resposta ali por meio do então decano Celso de Mello, mas ficou por isso mesmo. Agora que veio a revelação pelo próprio Vilas Boas de que outros integrantes da alta cúpula das Forças Armadas sabiam daquela mensagem, tivemos a reação do ministro Fachin, e agora o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, disse que o ministro da Defesa conversou com ele, falou que não é bem assim, que não pode ter animosidade ali com as Forças Armadas, tentando botar aquele pano quente. Inclusive, foi esse episódio do general Vilas Boas vindo à tona novamente, que foi aí a justificativa daquele vídeo do deputado Daniel Silveira. Como é que você vê essa questão também das Forças Armadas, do general Vilas Boas falar que, na verdade, disse que combinou esse tweet com outros integrantes das Forças Armadas, da alta cúpula? Isso também não é uma ameaça à democracia, Uchoa? Sem dúvida. Eu escrevi um texto essa semana chamando a prisão do deputado e a trama do general, porque elas estão realmente ligadas, como você bem falou. O deputado está preso porque atacou o ministro Fachin inconformado com a declaração do Fachin em cima da revelação do general Vilas Boas. Quer dizer, tem uma ligação aí, né? Mas olha só, essa posição do Fux, que eu também interpreto como você interpreta, aquela velha tentativa de passar panos quentes, ela não cabe nesse momento, porque, na verdade, não é uma questão de se pedir desculpas ao Supremo Tribunal Federal. O que houve ali foi uma ameaça à nação, é uma ameaça de militares que têm como função a defesa da pátria, confabularem na sua alta cúpula para impedir que o Supremo Tribunal Federal fizesse aquilo para que constitucionalmente está estabelecido, que é dar uma decisão. Quer dizer, a ideia era o seguinte, era enquadrar o Supremo Tribunal Federal se o Supremo Tribunal Federal desse um habeas corpus para um paciente que não era nada mais, nada menos que o presidente Lula, que estava ali, naquele momento, buscando a sua possibilidade, inclusive, de ser candidato com alta popularidade. Certamente, se tivesse sido candidato, teria sido eleito. Então, aquela decisão que acabou implicando na retirada do Lula da disputa, ela beneficiou diretamente este presidente que aí está. Quer dizer, houve ali uma ruptura democrática, mas pior do que isso, houve uma insubordinação, houve uma conspiração que precisa ser apurada, porque as responsabilidades precisam ser tomadas. Não adianta pedir desculpa para o Fux. Essa satisfação precisa ser dada à sociedade. E o general, não foi ninguém que disse isso, não foi ele quem chegou e disse isso. E ele não disse que mandou, que fez o Twitter da cabeça dele. Ele disse que fez o Twitter depois de uma discussão na alta cúpula do Exército. Isso sim é muito grave. Isso sim demonstra que a nossa democracia ela está muito
tímida, muito suscetível, e nós precisamos, de uma vez por todas, levar essa situação a séria. É isso que eu espero que as instituições façam. Se o Fux, presidente do STF, achar que é questão de panos quentes, significa o quê? Que o Supremo Tribunal Federal vai tomar uma medida pela metade. Quer dizer, não vai enfrentar o problema. O que é preciso nesse momento? O que é preciso nesse momento é que haja a continuidade dessa prisão, o julgamento dele no STF, que ele seja condenado pelos crimes que ele foi acusado, porque efetivamente ele cometeu aqueles crimes, foi em vídeo, foi flagrante, todo mundo viu. Ele precisa ser cassado pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados. É preciso que a sociedade entenda que não pode mais eleger pessoas como essa. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal tem que, no mínimo, abrir um inquérito contra este general para saber de fato o que aconteceu ali, para que providências sejam tomadas. E mais, o Supremo Tribunal Federal precisa pautar o habeas corpus do presidente Lula, conceder o habeas corpus do presidente Lula, anular os processos do Moro, tomar todas essas providências, Glauco, porque nós precisamos agora colocar os pingos nos is desse país, e isso precisa ser através da verdade histórica. Nós não vamos resolver o problema da democracia desse país se a gente não tentar recompor todos os equívocos que foram feitos durante todo esse tempo. Mesmo assim será difícil, porque nós estamos aí vendo uma depredação do Estado brasileiro, e não vai ser fácil recompor isso. Mas esse caminho tem que ser feito. O Supremo Tribunal Federal tem que condenar esse deputado, abrir um inquérito. Eu estou falando de abrir inquérito aqui porque eu não sou penalista, porque tem penalista que diz que aquilo ali era caso de prisão em flagrante, hein? Eu tô falando aqui que eu não quero dizer uma coisa que eu não esteja tecnicamente convencido, mas no mínimo um inquérito judicial tem que ser feito para apurar aquilo ali. Mas tem que colocar o habeas corpus do presidente Lula para julgar, tem que conceder, tem que determinar a suspeição do juiz Moro, porque é suspeito, anular todos aqueles processos e entregar novamente os direitos políticos ao presidente Lula. Isto é uma sequência da qual o Brasil não pode fugir se quiser realmente se reorganizar democraticamente. E você cita essa questão do habeas corpus do ex-presidente Lula, Uchoa. A gente sabe que mesmo antes da divulgação das mensagens que hoje estão no âmbito da Operação Spoofing, né, mostrando ali a colaboração entre o então juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato, você e literalmente centenas de juristas aqui no Brasil e de fora também denunciavam as ilegalidades da Lava Jato. Agora, as novas mensagens que vêm à tona mostram ainda colaborações em outros níveis, como por exemplo, na sexta-feira nós tivemos a divulgação de mensagens mostrando o juiz Márcio Schiffler, um assessor do Supremo Tribunal Federal, também ali fazendo orientações para os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba. Como é que você viu mais essa revelação, Uchoa? No gabinete do relator dos processos da Lava Jato no Supremo, né, Glauco? Pois é. Veja só como funcionava essa tal força-tarefa. Era realmente uma organização sistematizada, com funções estruturadas, com uma rede de pessoas participando para deturpar o direito, para enganar o sistema jurídico que foi criado pelo Brasil para fazer justiça, mas nesse caso era para cometer uma injustiça consentida, que era incriminar, condenar uma pessoa, retirar do jogo da disputa presidencial, para efetivamente mudar uma condução política que vinha preponderando no Estado Nacional. Então, a Lava Jato, ela extrapola todas as possibilidades jurídicas de uma operação judicial. Isso aí é outra operação judicial, não é? E veja só, que as mensagens, porque quando a gente fazia esses questionamentos, Glauco, a gente mostrava que o Moro ele era parcial pelas evidências do curso do processo. Quem lida com uma ação jurídica de forma cotidiana, como a gente lida, a gente sabe que existiram certas ações que eram completamente esdrúxulas. Uma condução coercitiva de alguém que não está respondendo nenhum inquérito,
com 200 policiais, né? Você ser chamado, por exemplo, forçar a barra para criar uma coisa que começa numa lava-jato, numa empresa pequena de lavar carro, para depois tentar demonstrar o maior escândalo de corrupção da história da Petrobras, para no final cair no presidente da República, divulgação de áudio para o Jornal Nacional de uma fala da presidente da República tirada no telefone de forma ilegal. Quer dizer, aquilo ali estava claro, que o Lula já estava condenado antes de começar a agir. Mas o que a gente tem visto a começar, já estava condenado antes do processo sequer começar, né? E aí muitos passos do processo demonstraram isso. Mas o que a gente tem visto ultimamente é que a Lava Jato é muito pior do que isso. A gente não sabia, por exemplo, que o procurador e o juiz, a gente sabia que conversava sobre processo. A gente sabia que conversava sobre a orientação ao procurador, a retirar a procuradora da sala de audiência. A gente sabia que havia a confabulação. O que a gente não sabia, por exemplo, é que eles discutiam divisão de dinheiro entre americanos e suíços. Isso aí a gente não sabia. A gente não sabia essa história do juiz que estava plantado dentro do gabinete, né, do Supremo Tribunal Federal. A gente não sabia dessas coisas que essas mensagens estão trazendo, e é por isso que elas precisam ser divulgadas, Glauco. Veja só, não se trata do privado cometendo um crime contra privado, ou privado cometendo um crime contra o público. Se trata do público cometendo crime contra o público, mas pior, se trata do sistema de justiça. O Estado, quando ele estabelece um sistema de justiça, ele delega àquelas pessoas uma condição de exercer uma competência que é sua, que é a jurisdição. Essas pessoas traíram o Estado brasileiro quando se locupletaram dessa honra do exercício da jurisdição, que é fazer justiça, para transgredir a lei, para depauperar o Estado com ações deletérias. Então, isto é um crime de alta gravidade que interessa a todos nós. O diálogo do Dallagnol com o Moro, isso aí, se fosse uma coisa pessoal, não nos interessaria. Entretanto, eles estão maquinando o fim da República. E aí, nós temos o direito de ter conhecimento de tudo aquilo ali. Mesmo que, eventualmente, para a defesa deles, porque eles terão que responder por isso, eles digam que foi obtido de maneira ilícita, através do hacker, mesmo assim nós temos o direito de conhecer isso, para que não aconteça novamente, Glauco. Nós não podemos correr o risco de que outros Moros, de que outros Dallagnol, de que outros, Márcio, não sei das quantas, você falou aí, o juiz lá do STF, aconteçam. Essas pessoas não têm responsabilidade com o país, essas pessoas não têm responsabilidade com o nosso direito de ficar aqui na inocência das nossas vidas, achando que o Brasil está funcionando, quando na verdade estão se aproveitando do Brasil. Eu não estou nem falando aqui da quebra da economia, da venda da soberania, da entrega do caminho que foi tomado para o fascismo. Isso tudo é consequência. Eu estou falando mesmo do uso do próprio Estado para sabotar o Estado. É muito grave. Não se trata só de defender o Lula, se trata de defender o Brasil. E é interessante, né, Uchoa, porque quando você fala que era uma operação que ia além do âmbito jurídico, hoje mesmo nós tivemos uma outra revelação de mensagens, está ali no portal UOL, mostrando que o procurador Deltan Dallagnol trabalhava numa proposta legislativa para mudar a forma de escolha dos ministros do Supremo, segundo ele, para não entrar um outro Toffoli, e também para facilitar a abertura de processo de impeachment. E a gente vê que é sempre de impeachment de ministros do Supremo, claro, e a gente vê sempre que é uma forma de trabalhar lidando ali com a manipulação da opinião pública, trazendo parte da mídia para o lado, já que existia também uma relação muito estreita. Isso também é algo bastante grave, né, Uchoa? Sim, eles buscavam indicar ministro do Supremo, eles buscavam resolver indicar Procurador-Geral da República, eles tentavam, eles mesmos escolhiam praticamente as pessoas que iriam trabalhar no âmbito da 13ª Vara ali, no entorno da Lava Jato. Quer dizer, a tal força-tarefa se transformou numa instituição independente do próprio Ministério Público, mais importante do que o Ministério Público, já que o Ministério Público não tinha acesso
as informações da força-tarefa. Nós estamos falando aqui, Glauco, de 10% das mensagens, né? Nós não temos aqui noção de absolutamente nada do que acontecia aquilo ali, porque aquilo era de propriedade da força-tarefa, inclusive eles até apagaram as mensagens dos celulares. Mas olha só que absurdo, uma força-tarefa que, sem o conhecimento do Ministério Público, planeja a fundação com os Estados Unidos, a criação de uma fundação bilionária com o dinheiro da Petrobras. Isso a parte o conhecimento das autoridades competentes. Era uma força-tarefa que negociava direto com a polícia do exterior sem o conhecimento do Ministério da Justiça. Então, o Dallagnol, ele realmente se achou importante demais, sem falar que ele achava, já se colocava candidato a senador. Na verdade, o Moro queria ser presidente. Essas pessoas utilizavam as funções que tinham para fins completamente diferentes. E como você disse, teatralizando sempre as ações. É por isso que a BJD, essa associação da qual eu integro, já entrou com um pedido de apuração jornalística lá na Globo, para que aquele jornalista que escreveu a biografia do Dallagnol se explique, porque o Dallagnol, ele que escreveu sobre a Lava Jato, né? O Dallagnol coloca no texto dele que estava revisando o livro do jornalista. Quer dizer, é brincadeira. Por isso que, imediatamente, antes das ações serem deflagradas, o primeiro a chegar era o representante da Globo, era o representante do antagonista. O antagonista parece que era quase sócio, né? Segundo o próprio Walter, que captou as mensagens, ele coloca isso claramente. Então, eles tinham uma rede de pessoas que era fora do judiciário, que cooperava, né, com essa estratégia de tentar convencer a opinião pública. E era uma estratégia tão pesada, Glauco, tão forte, tão efetiva do ponto de vista do convencimento, que até ministros do STF entraram nessa. Ministros que hoje dizem que, se tivesse noção do que era a Lava Jato, porque é claro que dentro da administração pública a presunção é de legalidade do ato público. Se tivessem noção mínima do que era aquilo ali, teriam agido diferente. É o caso do ministro Gilmar Mendes. É o caso, por exemplo, do ministro Marco Aurélio. Hoje a gente percebe que eles se colocam de forma muito, muito contrária às estratégias da Lava Jato. E no momento em que estava acontecendo, deram suporte. Infelizmente, deram suporte. Uchoa, queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço, Glauco, eu estou sempre à disposição. Contem comigo, eu estava com saudades, viu? Um bom ano, acho que a gente não se falou ainda esse ano. Um abraço grande para você, para a Terlânia, para a Marilu. Bom, vamos em frente, vamos fazendo o nosso serviço, que eu tenho certeza que a vitória está mais próxima do que já esteve. Tá certo, um abraço, Uchoa. Conversamos aqui com o advogado e professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD, Núcleo Ceará, Marcelo Uchoa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.